Agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A renovação das frotas de máquinas agrícolas ganhou destaque no Plano Safra 2023-2024. Dos quase 72 bilhões de reais anunciados pelo governo para o Plano Safra da Agricultura Familiar, 30 bilhões, quase a metade, será destinada a investimentos. Crescimento de 24% em relação aos recursos do Plano Safra anterior. Uma das novidades agora foi o relançamento do programa Mais Alimentos, criado em 2008. Repaginado, ele vai incentivar a indústria brasileira a produzir máquinas e implementos agrícolas adaptadas às pequenas propriedades rurais e o acesso da agricultura familiar a esses equipamentos. Um pedido do ministro Paulo Teixeira. Da compra de equipamentos no Brasil. E o que nós estamos desafiando a indústria brasileira é produzir equipamentos menores e mais amigáveis à agricultura familiar, à mulher, ao processamento dos produtos, etc. Por isso, nós estamos agregando a isso as universidades, centros de pesquisa, Embrapa, etc., para chegar nessa finalidade, né? O Mais Alimentos terá juros de 5% ao ano, menores que os 6% ao ano da temporada 2022-2023, da linha destinada à aquisição de máquinas e implementos. A disponibilidade de crédito será de 4 bilhões e 300 milhões de reais. As expectativas frente ao que foi apresentado são ótimas, pois o programa deve estimular mais o investimento do produtor rural, gerar mais empregos, gerar mais renda, além de contribuir, evidentemente, para um desenvolvimento mais sustentável e expansivo da nossa agropecuária. E a parte mais importante, as taxas de juros, ou seja, elas foram achatadas, os prazos de pagamento mais alongados e bônus de adimplência. Já o Plano Safra Empresarial terá pouco mais de 92 bilhões de reais voltados para investimentos. Dentro desse cenário, há recursos destinados especificamente para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas por meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras, o Moderfrota. O governo espera atrair investimentos de grandes e médios produtores ao disponibilizar taxas de juros mais baixas. Segundo o texto do Plano Safra, a taxa de juros aplicada ao Moderfrota será de 12,5% e ao Pronamp Moderfrota, 10,5%. Agora, com o novo Plano Safra, no Pronaf, que é a linha para pequeno agricultor, o juro está 5%. A gente entende que isso vai, assim, o mercado vai voltar a ter uma boa venda. Além do pequeno agricultor, um programa que voltou foi o Pronamp. Pronamp para o médio agricultor, com um agricultor em até 3 milhões de reais ano, o juro é 10,5%, que é um pouco mais barato que o mais tradicional, que é o Moderfrota, né? O Moderfrota é o mais tradicional, mas custa 12,5%, que seriam para os grandes agricultores ou para os médios grandes. Então, a gente acredita que o mercado deve retomar, que realmente estava muito parado nesse primeiro semestre. Então, estamos muito satisfeitos com o resultado do Plano Safra. Não significa, obviamente, que o valor aqui aportado para o Moderfrota ou Pronamp, o valor será suficiente para o resto do ano, né, para atender toda a demanda do produtor no ano safra, mas o governo também já sinalizou que há recursos adicionais ou haverá recursos adicionais caso seja necessário para atender essa demanda do setor. Segundo entidades ligadas ao agro, a cadeia da soja e do milho juntas demandam cerca de 50% do mercado de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. Agora, com a disponibilidade de 4 linhas de crédito, Moderfrota, Pronamp Moderfrota, Pronaf e linha em dólar, há grande potencial de impulsionar o mercado em um momento propício para a venda de máquinas, considerando a preparação para a safra de verão. O que tem é uma boa perspectiva, né? Você tem o pessoal que está falando em aumentar a área, esse ano principalmente para milho e soja, e quando tem aumento de área precisa de mais máquina, não tem máquina sobrando no campo, né? Então o agricultor tem que comprar máquinas.
E tem que também trocar as máquinas antigas. Hoje as máquinas modernas, elas têm uma obsolescência muito rápida, seja pelo uso intensivo, seja pela tecnologia. A tecnologia embarcada hoje é muito grande e a máquina fica velha muito rapidamente, né? Com 5 anos você tem uma máquina que está obsoleta tecnologicamente. E as máquinas mais novas sempre traz, vamos dizer assim, um grande benefício para o agricultor, com o que faz com que ele está sempre trocando a máquina. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ampliou em 103% o crédito para a agricultura familiar. Com a instituição serão disponibilizados 11 bilhões e 600 milhões de reais. O banco também aprovou um apoio de 1 bilhão de reais para investir em agricultores familiares do semiárido nordestino. Além disso, anunciou 14 bilhões e 800 milhões de reais à agricultura empresarial, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Considerando todas as linhas de crédito, o BNDES disponibilizou um total de 38 bilhões e 400 bilhões de reais para a safra atual, valor 55% superior ao do ano passado. São 57 casos de gripe aviária confirmados no Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura. Foram confirmados 4 novos casos. Até o momento, foram identificados 56 deles em aves silvestres, além de um foco em produção de subsistência de produção doméstica no Espírito Santo. De acordo com o Ministério da Agricultura, 15 investigações estão em andamento. A pasta informa que contabiliza a ocorrência da doença em 7 estados. São eles: Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Tocantins e em Roraima estão sendo realizadas investigações com a coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Tersal. O preço do mercado de reposição se manteve estável nas praças paulistas. De acordo com a última análise feita pela Scott Consultoria, na semana retrasada os preços do mercado de reposição se mantiveram estáveis nas praças paulistas. Entretanto, até o fechamento, na última quinta-feira, tivemos leves movimentações de alta para algumas categorias em São Paulo. O bezerro de desmama está sendo negociado a R$ 1.945 por cabeça. O bezerro de ano a R$ 2.360. O garrote a R$ 2.800 e o boi magro a R$ 3.270 também por cabeça. Já as categorias mais zeradas tiveram movimentações positivas no comparativo semanal. Para as fêmeas, a movimentação foi semelhante e somente a cotação da bezerra de desmama caiu, sendo negociada a R$ 1.430 por cabeça. Já a bezerra de ano está sendo vendida a R$ 1.665 por cabeça. A novilha a R$ 1.900 e a vaca magra a R$ 2.320 cabeça. Apesar de leve alta para as categorias mais zeradas, agentes-chave consultados relatam que o volume de negociações está estável e os preços sem firmeza. Mas o destaque vai para a relação de troca no Rio de Janeiro. Por lá, o recriador consegue comprar menos bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas em relação ao mês anterior. No entanto, no comparativo anual, a relação de troca está melhor para os bezerros de desmama, de ano e garrote. Atualmente é possível comprar 2,38 bezerros de desmama, 1,99 bezerro de ano, 1,66 garrote e 1,33 boi magro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Vamos conhecer agora a história de uma pecuarista de Lins, no interior de São Paulo, que utiliza o sistema de confinamento. Olá,
sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Pecuarista em Prosa. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pecuarista da cidade de Lins, no interior paulista. A Aide Quaggio trabalha há 9 anos com a pecuária de corte. Aide, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Pecuarista em Prosa. Olá, Regina, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos acompanham também. Vamos lá, Aide. Como que começou a sua história, então, com a pecuária? Como que iniciou aí? Desde criança, meu avô já tinha um arrendamento de sítio, sempre mexi com a parte de terra. Fui para o lado da engenharia ambiental, formei. E quando eu me casei, tive a oportunidade de continuar a trabalhar com terra na propriedade da família do meu marido. Certo. E como que é a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia. O que você faz de fato na fazenda? Bom, na propriedade rural, antes nós trabalhávamos com gado de leite. E por causa de dificuldades nessa árdua luta, então a gente passou para gado de corte. Então, com várias técnicas que a gente foi tentando, penando aqui, atrasando um pouco ali. Então, a gente mudou o nosso jeito de trabalho e focamos no autogrão. Então, é uma técnica que qualquer um consegue utilizar e eu consigo servir o meu gado sem muito trabalho, de maneira fácil e bem eficiente. Certo, Aide, você falou aí de desafios, que são muitos, e por um lado a gente também tem a questão dos custos de produção, que entram aí como um baita desafio para o pecuarista, para o produtor rural. E eu queria saber qual alternativa para lidar com esse desafio vocês encontraram por aí. Exatamente. Então, em casa, como a gente trabalha no modo de refinamento no autogrão, então nós servimos o grão inteiro do milho com 15% de uma ração pelletizada. E já que eu tenho que trabalhar com esse gado com autogrão, então eu uni o autogrão para carneiros e para suínos também. Então, na nossa propriedade, tanto os carneiros, os ovinos, quanto as nossas leitoas são todas fechadas em baias. E eu consigo utilizar o milho boi, que eu já tenho que comprar para o gado, para os meus carneiros e as minhas leitoas também. Certo, Aide. E além disso, um outro desafio para quem produz é a questão da seca. E você comentou que vocês passaram por um momento difícil na propriedade em 2018 em relação à seca. Como que vocês fizeram para sair dessa situação, né? E como que foi esse processo? Exatamente. Nós tivemos uma seca terrível na nossa região em 2018 e também, juntando com a seca, nós tivemos um incêndio em volta da nossa propriedade que atingiu. Na época, a gente estava com umas 400 cabeças no pasto. A gente trabalha em torno de 24 alqueires e a gente teve que confinar tudo e ir com máquina para cortar cana e buscar cana todo dia para servir, aquela loucura, pedindo ajuda para caminhão vir junto. Então, agora a gente restaurou a propriedade, diminuímos a quantidade de cabeças, para a gente poder entrar nessa modalidade do fotogrão. Então, a gente fez um circuitinho de 3 em 3 meses, que a gente não consegue focar a propriedade, a gente consegue arcar com os custos dessa modalidade, que o autogrão é um pouco mais alto, porque o milho ainda está alto. Então, mas dessa jeito a gente consegue acertar as contas e pagar as contas no final. Que bacana, Aide. E quais foram os sonhos realizados já por vocês durante todo esse processo, né? Eu costumo falar aqui que nem só de espinhos vivem, né, a nossa história. A gente também tem momentos bons de conquista. Você consegue trazer alguns pra gente? Sim, no mais recente, o ano passado, a gente conseguiu comprar um caminhão pra gente. E entre a gente construir um silo, para a gente ter que buscar o milho, descarregar esse silo. Então a gente comprou um caminhão, eu tirei minha habilitação dele, então a gente já usa o caminhão para buscar o milho no graneleiro, a gente volta, eu estaciono ele embaixo do curral, bonitinho coberto, a gente fez um funil adaptado no caminhão, então a gente consegue já estacar o milho com a ração direto do caminhão e já deixa ele servindo como silo. Então essa foi a nossa última conquista.
Olha que bacana, né? Mostrando aí a mulherada sempre se reinventando para conseguir dar conta do recado e faz isso plenamente, perfeitamente bem, né, Aide? Aproveitando esse gancho, queria que você trouxesse aqui para quem está acompanhando a gente um relato em relação a você enquanto mulher, pecuarista. A gente sabe que tem preconceito, a gente sabe que não é fácil. Qual a dica, qual o conselho que você dá para quem está começando, às vezes para quem está enfrentando uma fase difícil, como vocês já enfrentaram? Eu acredito que existe, lógico, todo um preconceito de mulher no trabalho, principalmente mulher na lida em propriedade rural, que tinha-se aquele costume de ser uma área exclusivamente machista, só de homens e tal. Só que a gente está rodeado de tão bons exemplos que as mulheres elas estão estudando tão bem, tão de letra, e a mulher sempre consegue o que quer também, então ela vai com jeitinho, consegue. E pelo menos aqui na minha região eu tenho ótimos exemplos de mulheres da pecuária que assumiram a propriedade ou que construíram a propriedade do zero. Então isso vale a pena investir, vale a pena você aprender. Com certeza, e vai sempre uma inspirando a outra a crescer, a estudar, a superar aí os desafios, né? Isso, uma troca de experiências. O que eu fico na dúvida, eu ligo para elas me ajudam. Uma mexe com gado de leite, a outra também tem confinamento, a pasto. Bacana, então a gente vai trocando. Certo, e para a gente encerrar, tem algum projeto, algum sonho aí para a propriedade que vocês já estão planejando para os próximos meses, para os próximos anos? Como que estão as perspectivas para o futuro? Sim, a gente vai começar uma reforma na nossa propriedade, no nosso curral, para a gente poder aumentar a quantidade de confinamento, poder ampliar um pouquinho mais. E esse é o projeto desse ano, então a gente está ainda na expectativa. Bacana, depois volta aqui para contar para a gente como é que foi, para a gente acompanhar também um pouquinho dessa história. Claro, com certeza. Aide, quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa foi mais uma edição do Pecuarista em Prosa, mais uma história para inspirar aí pecuaristas, homens e mulheres aí na sua lida. E se você tem uma história bacana, você mulher pecuarista, manda pro meu e-mail, redourado@tvterraviva.com.br. Até mais! E o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta já já. Promover a capacitação de jovens para ter uma oportunidade de emprego, além de aprendizagem profissional, regulamenta a contratação de jovem aprendiz sem atrapalhar os estudos. E o Senar é responsável por formar os jovens em parceria com a agroindústria. Em Barreiras, na Bahia, existe uma fazenda modelo onde os alunos aprendem a teoria e a prática de várias atividades do agro. O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais mão de obra especializada. E muitas agroindústrias têm participado do programa de aprendizagem rural. Uma parceria com o Senar que prepara um curso específico com aulas teóricas e práticas para cada atividade rural. Com isso, a empresa já forma um profissional com a visão do negócio, além de criar oportunidades para o primeiro emprego e ajudar no desenvolvimento socioeconômico das famílias e do país. A Fazenda Escola DNR, administrada pelo Sindicato Rural de Barreiras, em parceria com a Cooperativa Grande Oeste e associações de produtores da região, promove esse trabalho no Oeste Baiano. Aqui a gente costuma discernir os jovens na área do aviário. Estamos instruindo eles também na área de produção de mandioca, né, que é o intuito de produzir as manivas para dimensionar para outras propriedades também a cultura. E também a área da horta, e também eles mexem com a parte de apicultura, que é a área de produção de mel. Atualmente, a Fazenda Escola conta com 48 jovens aprendizes que estão se qualificando em uma atividade do agro. Todos com carteira de trabalho assinada e salário mensal. O objetivo dessa turma é conseguir o tão sonhado primeiro emprego, como aconteceu com Alessandro, que de aluno virou coordenador de operação e manutenção do campus.
é um projeto de muito sucesso, onde muitos e muitos jovens saem daqui direto para o mercado de trabalho, né? Afinal, todos aqui já trabalham, já são contratados. Eu, particularmente, sou regresso de um desse programa e hoje em dia somo bastante e penso que todos aqui têm um grande futuro pela frente, né? Afinal, todos aqui saem como supervisor agrícola, podendo contribuir bastante com o mercado de trabalho na área rural. Os instrutores da turma sempre reforçam a importância de usar os equipamentos de segurança do trabalho. Na teoria, o Tiago ensina quais são as normas que regulamentam as atividades e, na prática, qual a verdadeira função de cada uma. Nessa parte do módulo, a gente tenta trazer, assim, o que eles vão ver em sala de aula que eles podem atrelar a esse determinado tipo de atividade. Por exemplo, a parte de microaspersão, a parte de aspersão em geral. A gente tenta trazer, por exemplo, o uso de um óculos. A gente trabalha no campo, com eles resolvendo, praticando as atividades e sempre atrelado à disciplina, por exemplo. Hoje todos eles estão de perneira. Antes deles usarem isso, eles viram em sala de aula o que é, para que serve, qual a importância e o porquê deles estarem utilizando isso. A Ítala chegou a mudar para São Paulo em busca de um emprego, mas não conseguiu. A mãe ficou sabendo do programa Jovem Aprendiz no Sindicato Rural de Barreiras e decidiu inscrever a filha. Voltar às origens foi a melhor escolha. A jovem de 18 anos já sabe como vai ser daqui para frente. Está sendo incrível, é algo novo, mas que faz muito bem para a gente, porque é uma região muito pequena e a gente só está crescendo. O Senar fez muito bem mesmo, em inovar na nossa região. O Tauan está tirando proveito de todos os módulos do curso, mas mexer com o manejo das aves é algo que faz os olhos brilharem. Com certeza a parte do curso é a parte da prática, tá botando a mão sempre na massa, saindo, mexer com as aves, gosto muito. Já vindo para cá, para o aviário, eu já fico feliz, mas a parte mais interessante que eu acho é estar colhendo os ovos e estar alimentando elas também. Eu acho bem interessante estar mexendo com elas. Com uma grade de 800 horas, o curso de capacitação em supervisão agrícola tem 23 módulos que unem a teoria à prática. Os jovens entre 18 e 23 anos aprendem como realizar o manejo das aves, melhoramento do solo com técnicas de adubação, aulas de irrigação, extração do mel, segurança do trabalho, matemática aplicada, entre outros temas. Programas para jovens, né? Eu acho que isso é primordial, porque seja para um jovem empreender, né, numa carreira agrícola, seja para o jovem suceder a sua família dentro da propriedade rural, ou seja para o jovem adentrar na carreira profissional na atividade, né? Então a gente tem uma vasta oportunidade, o mundo rural demanda gente qualificada, demanda gente competente, e o que a gente vê é que o sindicato hoje é um grande mobilizador e catalisador desse desenvolvimento regional. E o Tatuarsal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Eu espero vocês. Até lá. Tchau.